Desde sempre, em casa todo mundo cantava, tocava. Então sempre foi uma casa muito alegre, de muita música. Eu tinha 5 anos de idade quando eu subi no palco pela primeira vez com meu tio, num carnaval. Foi muito bacana, isso eu me lembro bem. Eu em cima do palco com ele, cantando e ele me dando o microfone. Eu era muito pequenininha e tiveram que me ajudar a subir no palco. Então, assim, são coisas que a gente não esquece. Escutar a Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Globo e outras emissoras a mais, até altas horas da noite, escutando programas sertanejos, depois Teixeirinha comando espetáculo, Teixeirinha na Farroupilha. Eu cresci com o meu pai sempre foi muito presente na minha vida. E meu pai era um amante de Jovem Guarda, gostava das músicas da época dos anos 70, 80 ali. E ali com os meus 5, 6 anos eu lembro eu pendurado nas árvores cantando e no intervalo da escola, metade do turno a gente ficava dentro da sala de aula. Na segunda parte nós íamos para a praça e eu ficava cantando pelos cantos lá e sempre fui assim um apaixonado por música, acompanhando meu pai. Começou a aparecer alguém que tinha um microfone, alguém que fazia algum violão, alguma música e eu comecei a cantar ali, lá com os meus 10, 11 anos. Começava a se juntar com a galera para fazer bandinha, para tocar, ninguém tinha equipamento nenhum, mas tinha vontade, essa era a ideia, ao redor dos 11, 12 anos mesmo. O primeiro instrumento foi um violão, meu outro tio, também músico, me ensinou a fazer ali um solo, ponteado da Pantera Cor-de-Rosa. Esse foi o primeiro contato com o violão. E depois o meu pai gostou da ideia de eu aprender a tocar e me deu uma guitarra. Isso foi com 12 anos. Eu sempre queria um violão. E meu pai, tá, vamos para Venâncio Aires, vamos comprar um violão. E se você aprender, depois você compra um violão melhor. A minha família, ela não vem de um lugar musical, assim. Só que o meu pai, ele sempre foi meio artista, meio fazedor, assim. Ele tinha um violão que ele tinha ganhado do meu tio, que estava quebrado, a ponte do violão estava quebrada. E quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, ele consertou o violão, assim, mesmo sem saber tocar. E eu vendo aquilo desde muito pequeno, em algum momento eu decidi do nada, assim, decidi que eu queria tocar e falei pro meu pai, assim, não pai, eu quero começar a tocar, tem como, não sei, botar numa aula, fazer uma coisa. Eu comecei a fazer música numa brincadeira ali com meus amigos ali, que tinham alguns amigos que faziam música já, né? E aí eles decidiram me apresentar alguns caras que faziam música que fizeram ali de Veracruz, que é a Coer Records e tal. Aí eles me mostraram alguns videoclipes deles e tal, eu comecei a ver que tinha pessoas perto de mim que faziam música do estilo que eu gostava, né? E aí eu comecei a pensar, pô, eu posso fazer também isso, né? Indo em shows e curtindo as outras bandas aí, e daí vendo os outros tocar, acabou nascendo ali uma vontade de tocar e daí ali então já adquiri um baixo e daí em diante não larguei mais, né? O cara olhava na televisão, os caras, ali os caras tocam isso e aquilo, sabe? Era mais pro ego do que o cara pensar em carreira mesmo, entendeu? E no bairro lá a galera fazia os pagodes, e eu sempre no meio, sempre enrolado no meio. Quando vi eu já tava tocando e assim veio. E a partir dos 13 anos de idade eu comecei a tocar na noite, né? Pela idade que a gente começou a tocar, que era por 17 anos ali, quase formando no colégio, acabou que todo mundo já tinha o seu sonho meio estipulado pra frente. Só que assim, eu e o meu parceiro de grupo, o João Lucas Ferreira, a gente sempre teve o sonho de seguir tocando, porque a música movimenta a gente. A minha relação com a música começou ainda na infância, pré-adolescência, né? Consequências da vida, tive que me afastar um pouco da música. Já perto dos 30 anos que eu comecei a retomar, comprei novamente uma bateria, fui encontrando amigos da infância, amigos da adolescência nesse caminho, a gente acabou se juntando e faz música até hoje para diversão. Eu lembro de uma vez que um amigo meu que tocava comigo tocou Sweet Iron Mine e eu nunca tinha conseguido tirar aquela música e eu lembro que eu ouvi ele tocando e eu só, desisto, quero. Se qualquer um sabe fazer isso, eu não sei fazer, quer dizer que não é pra mim, assim. E durou um mês e daí eu peguei a guitarra de novo e de primeira eu só saí o Sweet Iron Mine, assim, daí, a partir daí eu, não adianta ficar desistindo toda hora, né? Tem que tentar uma hora também, até conseguir. Tem uma lembrança muito bacana, assim, da primeira composição que eu fiz. Foi a primeira que eu fiz pra banda, ninguém conhecia ela. A
A gente foi tocar num festival. Vamos tocar essa música? Vamos. O refrão, tá certo que era grudento. Só que vendo a galera cantando uma música que nunca tinha ouvido, isso, assim, eu tenho uma lembrança muito forte, muito boa do autoral, principalmente, né? Em relação a isso. Isso é uma coisa que me marca bastante ainda. Tenho duas músicas que são meu xodó, né, cara? Mas tem uma, assim, que é o Mundo de Felicidade, que é, meu xodó, essa aí que eu vou... Vai ser meu carro-chefe na noite de hoje. Cara, o Mundo de Felicidade foi um dia que eu tava em casa, sabe? Eu acho que ela foi, assim, o divisor de águas, assim, do trabalho, entendeu? Cara, e foi uma música que eu fiz numa tarde em casa, tipo, chovendo ali, sabe? E sempre com relacionamentos no meio e essa coisa de amor, né? De sentimentos. E veio vindo no flow e tá aí. Se inspirar é um negócio meio difícil, né? A gente aproveita o sentimento naquele momento e quando a gente menos percebe, surge ideia e é isso, a gente vai seguindo. O compositor em si, ele sempre se inspira em alguma coisa. Geralmente nos momentos mais difíceis da vida é que vêm as melhores inspirações e as melhores músicas. Eu sempre falo isso, as melhores composições, elas vêm assim. E as minhas composições geralmente sempre falando de amor. Sempre vem falando ou alguma desilusão, mas sempre tem um final feliz em algum momento, sempre surge uma esperança, uma possibilidade, um reencontro. Então eu acho isso é o diferencial, acho muito bacana isso, poder externar isso para música, sabe? Essa música foi a última música que eu compus nesse período de 2007, tá? E ela fala basicamente sobre amor. Ela fala sobre amor verdadeiro. Literalmente é uma música que fala sobre amor e um amor verdadeiro e um momento que eu... tô quase chorando aí, tá? Punks também choram, tá entendendo? Mas, tipo assim, era um momento que a gente estava vivendo, nós estávamos morando no interior na época, enfim, a gente estava aprendendo a viver juntos, enfim, foi um período punk, assim, na minha vida, no mau sentido, mas a gente passou e teve um fato que marcou ali o nosso momento, acho. Mas é uma música que fala literalmente de amor, e de um amor verdadeiro, na verdade. Como são músicas, né, autorais, em algum momento da vida tu vai escrevendo sobre o cotidiano. A gente quer curtir a vida, né? Claro, tem que ter o equilíbrio. Eu sou assim, isso que eu quero pra mim, fazer umas loucurinhas pra cá e pra lá. Eu acho que isso é bom porque é o meu jeito. Todas as músicas que estão nesse set que eu vou tocar, elas têm uma coisa muito intimista, assim, de eu me tocar e ir para um canto escrever e dali sair alguma coisa e depois eu fazer a melodia. E a Sordo, ela vem de uma lembrança minha. Quando eu era menor, eu estava no velório de uma pessoa que não era muito conhecido meu, eu estava mais por outras pessoas nesse velório. E a minha namorada, na época, todo mundo chorando, todo mundo super... aquele clima de funeral, né? E eu não sentia nada, não me sentia tocado por aquele momento, porque não fazia sentido, assim. E ela olhou pra mim e falou, mas tu tem um coração de pedra. Em algum momento depois, assim, só me veio esse gatilho, assim, dela falando isso, todo aquele clima. Eu sentei e escrevi, né? Que vem muito desse lugar, o sólido de um corpo de pedra, né? E tentando descrever que não era isso, assim, né? Era justamente o contrário, só não conseguia mostrar. Essa canção foi a minha segunda composição e eu gravei ela também. Dentro daquela história de música e relacionamento, né? Então, às vezes conturbado, porque o músico ele sai bastante, ele toca bastante. E às vezes abdica do lazer da casa e acaba saindo muito. E quem é músico sabe que às vezes dá um conflito, né? Então foi dentro dessa história do casamento que foi criada essa música. Não vou negar que não é teu, meu amor. E aí por aí vai. Então, assim, como eu tenho a música sempre como com amor, com um sentimento bom, assim, eu não tive nunca nenhuma frustração na vida musical. Nem quando arrebento uma corda, né? Mas tá tudo certo. Escrever em si, pra música, eu acho que já teve esse momento em que eu olhei e me senti
bem com o que eu estava escrevendo e depois, quando eu compus, eu me senti grande compondo. Me realizo hoje como músico, eu consigo cantar as músicas que eu gosto e consigo sobreviver. Daqui para frente eu consigo me identificar mais cantando Zé Ramalho e outros artistas a mais. No momento que eu botei na minha cabeça de eu largar a minha outra fonte de renda, assim, que era um trabalho, carteira assinada, assim, para viver na música, e eu comecei a ir e ver que as coisas estavam dando certo, isso aí para mim já começou a me deixar feliz, entendeu? Eu vou arriscar talvez o futuro dos meus filhos, que eu poderia estar numa empresa sossegado, ganhando meu dinheiro normal, né? Para tentar uma situação que possa dar e não possa dar, né? E hoje eu consigo dizer para ti que eu vivo tranquilo, né? Vivo tranquilo, pago minhas contas, crio meus filhos com o dinheiro da música, entendeu? Então isso me deixa feliz, entendeu, mano? Eu sempre tive a música como um prazer, sem esperar nada, mas eu sempre dando o meu máximo quando eu tô em cima do palco. Se alguém paga pra te ver tocar, tu tem que dar o máximo, tu tem que fazer o teu melhor. Se tem uma pessoa curtindo, se tem 1000 pessoas, tem que dar os 200% sempre em cima do palco. Se me tirar a música, se eu chegar num lugar onde for silêncio, não ter música, alguma coisa assim, mano, me perde. Vou te dar tchau e vou embora. E tem que ter música. Sou apaixonado pela música, apaixonado pelo rap, pelo trap, pelo funk também e por todo o estilo musical, mas essas que são os meus gêneros que eu costumo gravar, que eu costumo me apresentar também nos lugares que eu vou, né? Tipo, eu amo a música, entendeu? Eu amo a música, eu gosto da música, eu respiro música, sabe, mano? Tipo, a música é uma coisa, parece o sangue, sabe? Música pra mim é o sangue, ela tem que verter. Música, ela nasceu comigo, ela vai ficar sempre comigo e vou levar a música comigo sempre.